Bem, nós viemos falar sobre o sono do adolescente. E, é uma idade que existe grandes transformações. O que acontece? Ele parte daquela vida sexual e de repente começa a ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais, começa a ampliar o ambiente social e biologicamente ele tem uma mudança importante, não só corporal, mas para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E o sono, óbvio, tem um impacto importante nisso, certo? Então, apesar do adolescente parecer um adulto, ele ainda tem necessidades de um ser mais maturo, de intermediário entre a criança e adulto. Então, um adolescente em geral precisa dormir, em média, 9 horas de sono. Mas como é que eu sei? Tem adolescente que fala que 7 horas é suficiente, pessoas que precisam de 10 horas. Claro, na população geral existe uma variabilidade. Tem aqueles que são os dormidores longos, aqueles que são os dormidores curtos. Então, o que acontece? A forma de a gente saber se o tempo do sono do adolescente é suficiente é se a média de sono durante a semana não é diferente da média do sono durante o fim de semana. Então, em geral, se eu calcular que um adolescente, se ele dormir em torno de 6 horas em média durante de segunda a sexta, e no fim de semana ele dormir 10 horas, significa que ele tem um débito, assim, uma diferença de 4 horas. Quer dizer, ele está precisando do fim de semana para compensar aquela perda de sono. Então, isso já é inadequado. A outra coisa é quais são os sintomas que tem durante o dia adolescente. Ele dorme na sala de aula, ele dorme durante o transporte para o carro. E não é só sonolência um sintoma que indica que tem uma privação de sono. Às vezes alteração de comportamento, que acaba sendo meio difícil, Porque o adolescente sempre tem uma possibilidade mais de contestar e tal, mas uma coisa que está acima do normal, de irritabilidade, mau humor, às vezes atividade excessiva, pode ser um reflexo que a noite do sono não está sendo suficiente. Então, como eu já tinha falado, o horário em geral do sono de dormir, em média, do adolescente é 9 horas. Claro que isso não é igual na adolescência como um todo. Tá? Estudos que avaliaram a propensão para o adolescente dormir, viu que o período que o adolescente tem mais propensão a dormir é aquele período que ele tem um estirão do crescimento, que é justamente os períodos intermediários do desenvolvimento da maturação puberal. Só para ter uma ideia, existe uma escala em pediatria que avalia de 1 a 5 o grau de desenvolvimento puberal do adolescente, desde na moça o crescimento das mamas, dos pelos, da gordura, do menino o crescimento de falo. Quer dizer, isso que acontece no desenvolvimento, você pode classificar de 1 a 5. Então, 1 seria equivalente da criança e 5 seria equivalente do adulto já pronto. Então, a sonolência no adolescente ela é muito mais importante no estágio 2, 3 e 4, justamente no estágio intermediário. Então, provavelmente existe essa alteração somática importante, é o que faz, do crescimento, do tirão de crescimento, é que faz que o adolescente tenha uma necessidade de sono maior. Mas a gente vê mesmo adolescentes com 18, 19 anos ainda precisarem de 9, 10 horas de sono para ter um funcionamento adequado durante o dia. Então é muito bom avaliar como é que está o comportamento da criança antes e depois. Em relação a meninos e meninas, não existe uma diferença muito grande, A diferença talvez seja no horário do início da puberdade, que essas meninas vão iniciar um pouquinho mais cedo, tem meninas que menstruam em torno dos 10, 11 anos de idade, o menino vai começar a ter o estirão do crescimento um pouquinho depois disso. Então o horário da sonolência vai variar um pouquinho, mas no frigir dos ovos a necessidade do sono que eles têm é semelhante. Quais são as consequências se um adolescente não dormir bem? O que vai acontecer? Bem, a gente sabe que o sono é importante para o desenvolvimento da memória, Tanto o sono REM como... A gente tem 2 estágios do sono, o sono REM e o sono não REM. Mas principalmente no sono REM, que é aquele que a gente sonha, se você tiver menos sono REM, é como se você não incorporasse a memória. Então, veja, é uma idade que ainda está tendo desenvolvimento acadêmico, o adolescente está entrando no ginásio colegial, quer dizer, é um momento de grande informação. Se ele não dormir adequadamente, ele não vai conseguir incorporar toda aquela nova informação que ele está recebendo. A gente sabe que também é durante o sono que a gente tem a secreção do hormônio de crescimento, o GH, que é o hormônio de crescimento, que ele acontece principalmente no início do sono, que a gente chama do sono não REM. Sabe aquele sono pesadão no começo da noite que você está dormindo? É a hora que você tem a secreção do hormônio de crescimento.
E se não dormir suficiente, se tiver privação de sono, existe chance de dormir. O que está bem provado, não é tanto em relação à privação de sono, mas a doenças do sono. Então, doenças do sono que alteram o sono, tipo a apneia obstrutiva do sono, existe uma menor secreção desses hormônios e as crianças tendem a crescer menos. Uma vez que você faz o tratamento, o crescimento tende a se refazer. Claro que se for demorar muito tempo, às vezes existe um déficit que não consegue recuperar. Então é importante estar a tempo desse tipo de situação. Agora, o que acontece no sono no adolescente que é muito diferente na criança menor? É que ele começa a ter um padrão de matutinidade e vespertinidade um pouquinho diferente do que é na criança. Na criança ele é mais vespertino. Então, só para entender, é aquele que acorda com as galinhas, acorda cedo, em compensação, no começo da noite vai dormir cedo. Então, os extremos da vida é assim, tanto o idoso quanto a criança gosta de dormir cedo e acordar cedo. Já na adolescência existe uma inversão disso, e aí fica um padrão mais matutino, ou seja, gosta de dormir até mais tarde e acorda mais tarde. Então, de manhã cedo está de mau humor, demora para engatar a primeira, a segunda marcha, para começar a ter um funcionamento adequado, e aí transcorre bem durante o dia e à noite não consegue dormir. E na realidade, são várias coisas que regem o nosso sono. Acho que são 3 coisas importantes que regem o sono, e é importante a gente falar nisso porque é isso que vai ajudar a entender por que o sono do adolescente é tão conturbado. Existe o que a gente chama do fator homeostático, que é assim, quanto mais tempo você está acordado, maior a pressão para você dormir de sono. Então, se eu acordei às 6 da manhã, às 6 da tarde, eu tenho uma pressão do sono, 12 horas que eu estou acordado, a pressão do sono é grande. Às 20 horas, 14 horas acordado, a pressão é maior. Então, quanto mais tempo eu estou acordado, maior a pressão do sono. Mas isso não funciona só assim, porque também existe o fator que controla a vigília, que são os fatores circadianos da vigília. Então, durante a vigília, a gente tem uma variação do nosso grau de alerta. Então, em geral, no começo da manhã, entre 7 e 21 horas, o nosso grau de alerta é baixo. A partir das 9 até o meio-dia, nosso grau de alerta aumenta. E aí no começo da tarde ele decai. Então depois do almoço eu posso comer uma feijoada ou tomar um lanchinho, eu vou sentir sono depois das 13, 14 horas. Aí no começo da tarde aumenta de novo o alerta. E aí no começo da noite repete aquilo que eu falei de manhã cedo. Então entre 19 e 21 horas você tem bastante sono, quer dizer, a sua parte circadiana está baixa, mas aí a partir das 21 horas aumenta o alerta. Então qual é o problema? O adolescente, com a cidade grande, e o tempo de deslocamento ser muito grande, demora para os jovens chegarem em casa, chega em casa, a janta é grande, o tempo familiar, e aí passa desse horário. Qual horário? O horário entre 19 e 21 horas, que é o melhor horário para dormir, para crianças. Para o adolescente pode ser até 1 hora depois. Mas o que acontece? Ele já está 12 horas acordado, tem um momento ideal do ritmo circadiano que você está mais sonolento, e à noite, quando escurece, é a hora que você tem a liberação do hormônio que chama melatonina. Ela está baixa no período claro, e na hora que fica escuro, você libera a melatonina. Então, na hora que escurece, você tem esses 3 momentos juntos, é o momento ideal para dormir. Só que o que acontece? Como demora para chegar em casa, para ir para a cama, passou das 21 horas, apesar de você estar acordado há bastante tempo, o nível de melatonina já caiu, e agora o seu ritmo circadiano começa a se elevar. Então, passar muito do horário para dormir, 21, 22, 23 horas, vai fazer com que o jovem, não só o jovem, mas o adulto também, fica mais difícil de dormir. Então esse período entre 21 e meia-noite a gente chama da zona proibida do sono. É como se o adolescente não conseguisse dormir nesse horário. Então o ideal é que ele vá dormir mais cedo. E outro efeito é a melatonina. Então no mundo de hoje, com esse ritmo 24/7, em que a gente tem luz artificial, e a quantidade de equipamentos eletroeletrônicos, então celular, tablet, computador, todos esses equipamentos, além de serem muito estimulantes, eles emitem luz. E essa luz é aquilo que vai dizer para o nosso cérebro que ainda é dia. Só para a gente ter uma ideia, lá no próximo ao nervo óptico, a gente tem um lugar que chama quiasma óptico. Esse é o lugar onde nós temos o nosso relógio biológico. Ele que controla o nosso ritmo normal de dormir e acordar. Se você está colocando luz no olho, ele está dizendo lá para o quiasma óptico que ainda é dia e vai produzir menos melatonina. Então aquilo vai ser um fator para dificultar o início do sono. Então é o que acontece com o adolescente.
Ele acorda de manhã cedinho, vai para a aula, né, nesse período, principalmente no ensino fundamental 2, e não tanto, mas o colegial é tudo de manhã cedo, então ele acorda cedo, aí às vezes dorme à tarde, que é a pior coisa, porque dormir à tarde aí vai diminuir a pressão do sono, e aí chega no começo da noite, demora para chegar em casa, quer dizer, lá pelas 10 horas que ele vai estar pronto para dormir, e aí ele vai fazendo algumas outras atividades, além de não estar o horário ideal, ele está sob efeito da luz e aquilo vai inibir a secreção da melatonina. Então a gente tem, né, fatores importantes. Então, na realidade, o que a gente sente é que existe uma dificuldade em estabelecer regras para esse grupo. Claro, o adolescente está conhecendo muito novo, está interagindo com outras pessoas de forma social, na escola está aprendendo muita coisa, e agora com os novos equipamentos ele vai interagindo com eles. Só que, né, não dar o limite para esse significa que ele vai, de certa forma, estendendo o período de estar acordado e, né, não privilegiando o período de sono, e aí vai ter os prejuízos de não crescer direito, de ter alterações cognitivas, né, do aprendizado e alterações comportamentais. O que a gente pode fazer para que o adolescente costuma dormir mais? Tá certo? Ou que ele tenha horários adequados. Primeiro é identificar se o horário dele da semana e do dia de semana são muito diferentes. E aí é importante que eles sejam próximos. Então, no máximo, 1 hora diferente. Se o adolescente vai dormir às 10 no dia de semana, no máximo às 11 horas ele tem que dormir no fim de semana. Porque imagine se ele vai dormir às 2 da manhã no sábado. No domingo ele vai acordar meio-dia. Aí quem diz que ele vai dormir no domingo à noite, num horário mais cedo? Não vai conseguir, vai fazer pouco tempo que ele está acordado. Evitar sonecas durante o dia e procurar ter um que a gente chama de uma higiene do sono adequado. E essa higiene do sono adequado inclui vários aspectos. Inclui ter uma refeição mais leve, né? Não fazer atividade física depois que escurecer, procurar 1 hora antes de dormir fazer atividades mais calmas. Então, atividades mais calmas é não ter contato com nenhum eletroeletrônico. Então, excluir computador, celular, tablet, né? E fazer uma coisa, posso fazer uma leitura? Pode fazer uma leitura com uma luz indireta, um jogo mais tranquilo, ou mesmo uma interação com a família. Tá certo? Isso é uma coisa que, 1 hora antes de dormir, de forma que, né, você fazendo essa atividade mais calma 1 hora antes da noite, já vai meio que puxando o breque de mão e o adolescente vai gradativamente ficando cada vez mais relaxado, de forma que na hora que ele deitar para a noite, o sono chega de uma forma adequada. E o ideal é fazer isso todos os dias. Então, fazer isso regularmente. Alimentos estimulantes também podem atrapalhar o sono. Então, né, tudo que tem cafeína. Então, refrigerante, café, os energéticos, né? Chá preto, então essas coisas, né, comidas muito condimentadas, que tem pimenta, também podem, né, de certa forma, prejudicar o sono. Então, evitar essas situações e fazer isso de forma regular todos os dias. Então, veja, o adolescente está descobrindo um mundo, vai querer fazer tudo, vai experimentar de tudo. Então, precisa ter um pai, uma mãe, um cuidador que vai lá e define para ele os horários e os limites, de forma que, né, ele vai sempre contestar, mas aí tem que colocar, né, a saúde como primeiro lugar para, de certa forma, ajudar ele a conseguir dormir e ter um horário regular de sono.